Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho com a gente na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara ao vivo. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, o Brasil venceu, né? Tá todo mundo feliz da vida. Que bom! E vamos fazer desse um dia maravilhoso, apesar de termos aí um dia cinza pela frente, né? Com um tempo bem nublado. Vamos fazer desse um dia muito bom para mim e para você e vamos conversar. Vamos conversar hoje sobre algo que acontece em nossas casas e que costuma ser comum. Vamos falar do consumo de cosméticos por crianças. Mas fazemos um adendo porque esse consumo vem aumentando nos últimos anos e tem sido influenciado por estratégias de marketing e pelas redes sociais. O que parece uma brincadeira inocente pode trazer consequências importantes para a saúde da pele, para a autoestima e para o desenvolvimento emocional da criança. O fenômeno conhecido mundialmente como Sephora Kids acende um alerta entre especialistas. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso deve ser evitado ao máximo e restrito a ocasiões especiais, né? Produtos comercializados como brinquedos, sabe aquelas maquiagens para criança, né? Maquiagens infantis? Então, será que elas possuem controle de segurança adequado? A gente precisa entender sobre isso. Hoje a gente fala então dessa questão do aumento do skincare por crianças e jovens mediante a rede social, a influência das redes na vida dos nossos pequenos, tá bom? Então manda sua mensagem pra gente, o WhatsApp tá aberto. Quero saber aí na sua casa, tem alguma criança? Tem aí na caixinha de brinquedos aquela maquiagenzinha que a gente compra naquelas lojas, produto baratinho, né? Só pra brincar. E aí quando você vê a criança tá lá toda pintada, rostinho rosinha e tal. Será que isso faz mal? A gente vai descobrir hoje. Então se você tem alguma dúvida, manda sua mensagem pra gente. O WhatsApp está na tela, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, vamos trazer a previsão do tempo e já nós vamos apresentar as nossas convidadas para você. Elas já estão aqui no estúdio com a gente e daqui a pouquinho a gente começa a conversar, tá bom? Olha só, informação chegando, a Câmara de Campinas aprovou a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Contorno Norte de Campinas, proposta pelo vereador Wagner Romão, que vai presidir o grupo. A frente tem como objetivo acompanhar e debater o projeto da rodovia de 32 quilômetros que está prevista para passar por Campinas, Paulínia e Sumaré. O grupo deve atuar em conjunto com a sociedade civil na discussão de alternativas para o projeto, incluindo aí a possibilidade de sua revisão ou cancelamento. Mais uma informação chegando, o Parlamento da Região Metropolitana de Campinas realiza amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã, a quarta reunião do ano na Câmara Municipal de Valinhos. O encontro será presidido pelo presidente da Câmara aqui de Campinas, vereador Luiz Rossini. A reunião vai contar com a participação do deputado federal Guilherme Derrit, ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo e relator do projeto Lei Antifacção, que endureceu as punições contra organizações criminosas e milícias. A pauta também está ligada à segurança pública e os parlamentares vão discutir demandas regionais nas áreas de saúde, mobilidade urbana e educação, além de apreciar moções e requerimentos destinados ao governo do estado de São Paulo. Previsão do tempo chegando para hoje. Então, e aí? Chove ou não chove, né? O tempo tá assim, o sol tá querendo aparecer. De acordo com a previsão do tempo, a gente tem aí um sol meio tímido agora de manhã, mas também bastante nuvens e à tarde a chuva volta e à noite também. Então, sol entre nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima 13, a máxima 16 graus, tá frio, muito frio, então vamos se agasalhar, principalmente as nossas crianças, os nossos idosos, os nossos petzinhos, né? Precisam estar sempre muito bem agasalhados e acolhidos e vamos embora neste inverno que, olha, de acordo com a previsão dos meteorologistas aí, tem tudo para ser literalmente um mega inverno. Então, todo mundo aquecidinho, tá bom? Gente, vamos com informação do nosso tema de hoje, porque a gente vai falar das maquiagens, né? Das maquiagens para crianças. Então, é uma busca precoce, uma pele perfeita,
É isso que estão vendendo na internet para as nossas crianças, a pele perfeita. E isso preocupa especialistas em vários países, não é só aqui no Brasil, não. Entre os principais fatores apontados dessa preocupação estão a influência dos algoritmos, das redes sociais, o marketing direcionado ao público jovem e infantil e a crescente valorização da aparência desde a infância. Então, as redes sociais transformaram a rotina de beleza em um espetáculo diário. Todo mundo aparece lindo, maravilhoso. Engraçado que ninguém tira uma foto ou faz um vídeo quando acaba de abrir os olhos, né? Então, vídeos de milhões de visualizações têm mostrado crianças e pré-adolescentes usando sérums, ácidos, máscaras faciais e produtos desenvolvidos para adultos. Mas até que ponto esse comportamento representa apenas uma fase ou um sinal de alerta para os pais, educadores e profissionais da saúde? Então, a gente vai discutir os impactos físicos e emocionais também dessa tendência. E é por isso que nós convidamos uma dermatologista, já está com a gente aqui, a Lívia Gontijo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, meninas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Muito bom dia a quem nos escuta também. Maravilhosa. E para completar esse time, claro, a gente vai falar da pele, então precisamos falar também da nossa mente, porque tudo isso tem um impacto na saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Por isso, trouxemos a psicóloga Érica Santiago. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia, meninas. Agradeço pelo convite, acho que o bate-papo vai ser muito interessante. Sim. E vamos poder contribuir aí para a nossa comunidade. Maravilhosas. Então, a gente já começa perguntando para a doutora Lívia, né, quais são os problemas dermatológicos mais frequentes observados em crianças que utilizam cosméticos inadequados para a idade? Porque às vezes a gente fala assim, mas é só um batonzinho, né, é só um pozinho, ou então é uma brincadeira, né, aquelas maquiagenzinhas que a gente dá de presente às vezes para as meninas, para elas brincarem e tal, para reproduzir de repente o que elas veem a mãe fazer. Então, até o que a gente pode falar sobre o impacto na pele desses pequenos? Então, Rúbia, a pele da criança ela vai estar em desenvolvimento até 12 anos. Então, a gente fica nessa restrição para alguns produtos, principalmente esses de skincare, que são ácidos, algumas vitaminas, que a criança, se utilizar, sim, vai ter uma reação cutânea e vai ter um vermelhidão, uma ardência, muitas vezes uma coceira. E às vezes por uma fragrância desenvolver ali uma dermatite de contato. Então a pele da criança ela está muito mais permeável em comparação com a da adulta. A gente fala que não tem estudos, né, comprovando que a criança pode utilizar esses skincares, e a gente sim orienta a criança que a pele ainda está muito imatura, que ela vai sim conseguir usar futuramente, que agora não é o momento. Uma criança precisa ter hidratação e proteção solar, que é o ideal, e uma boa higienização. Então cabe aos pais a orientar a criança. Ela sempre vai entender, se você tiver bastante argumento ali, explicar bem direitinho, que não é a hora de fazer um skincare, e possivelmente mais futuramente ela vai sim conseguir utilizar os produtos, mas agora realmente a pele está em desenvolvimento e pode sim desenvolver reações adversas que muitas vezes vão implicar na saúde da criança. Muito bem, doutora. E assim, vale a gente ressaltar que é natural. É natural uma criança, né, ver a mãe utilizando um batom no dia a dia, e aí quando a mãe não está no quarto, a criança... Gente, quantas vezes? Acho que eu passei por isso, você passou por isso. Aí, de repente, a criança está quietinha, você vai lá, a criança está lá cheia de batom e tal, né? E a gente brinca, ai, que lindo e tal. E a gente precisa cuidar com isso, né? Precisa cuidar com isso porque são produtos desenvolvidos para adulto e é natural a curiosidade dos pequenos. Agora, do ponto de vista psicológico, Érica, o que explica uma criança tão nova desenvolver interesse por rotinas de beleza, né, que faz parte do nosso universo, que é o universo adulto? Isso diferente da criança que vai lá e brinca, de vez em quando pega o batom da mãe e passa. Não, desenvolver mesmo o interesse, sabe? A criança que levanta e que ela fala, não, eu preciso maquiar, e faz disso algo que ela traz para a vidinha dela, né? O que faz? O porquê desse interesse por essa questão de skincare tão cedo assim? Certo. Então, Rubio, eu acho que antes de pensar em interesse, eu acho que é importante a gente explicar como que a análise do comportamento, né, ela enxerga alguns comportamentos. Ótimo. Então, assim, né,
para a criança já está demonstrando um determinado interesse, isso não começou do nada, né? Isso vem de algum momento, vem de algum contexto específico, né? Então, a análise do comportamento fala que a gente tem que entender a contingência, ou seja, o contexto, né? O contexto em que apareceu esses interesses, né? Então, assim, isso começou quando, né? Foi a criança ali vendo a mãe passando o batonzinho? Foi a criança vendo a mãe penteando o cabelo? Então, essa criança está o tempo todo observando, né, esses familiares dentro de casa, né? A análise do comportamento também explica que todo comportamento, ele vem como se fosse de 3 áreas. Tem 3 coisas que explicam os comportamentos, né? Então, o comportamento interesse. De onde surgiu? Né? Então, assim, para análise do comportamento existe a filogênese, tudo que é herdado, né? O que é biológico, né? O que é genético. 2, a ontogênese, ou seja, todos os comportamentos que aquela criança aprendeu, observando, tendo modelos, né? Interagindo com pais, com a escola, com os amigos, né? E tem um terceiro, né? Que a gente vai falar mais adiante, que é a cultura. O que é a cultura? A cultura é tudo que está na nossa sociedade. Então, as redes sociais, né, os programas de TV, os influenciadores digitais. Então, essas 3 camadas é o que vão formando, né, aquele interesse, aquele comportamento de se interessar por algo, ou seja, cosméticos. Poxa vida, é verdade, né? E a gente sabe que somos espelho, né, para as nossas crianças. Então, elas vão ver e elas vão despertar a curiosidade, porque a infância ela sempre foi marcada por descobertas, brincadeiras, e ali começa a construção, né, da identidade. Exatamente. Mas as redes sociais, gente, acaba influenciando e vem alterando esse processo da construção de identidade e antecipando as preocupações que antes apareciam apenas na adolescência ou até na vida adulta, né? Então aí vem a preocupação com a aparência, que deixa de ser uma curiosidade infantil e passa a ser um comportamento que tem preocupado, sim, né, a família e especialistas, porque muitos desses cosméticos são agressivos, doutora Lívia, para nós adultos. Sim. Agora imagina para uma criança, né, que de repente utiliza lá um sérum, mas a pele da criança, ela é mais fininha, ela é mais sensível. Sim. E tem muita diferença da nossa pele? Sim, então a pele da criança, ela é muito mais fina, porque ela está em desenvolvimento, ela vai chegar numa idade madura, né, em desenvolvimento completo lá pelos 12, e aí continua o processo de espessamento, proteção, que a barreira fique íntegra, lá na fase, né, de adolescência e um jovem adulto. Então, eu falo também até por mim, porque a gente vê nossas mães se maquiando, né, e aí a gente acaba querendo também passar um batom. Sim. Eu quis também na minha, né, quando era criança. E aí era toda uma orientação de uma festinha, você pode sim passar um gloss, tem que ter uma certificação de que é para a idade, uma faixa etária ali da sua idade, pediátrica, porque sim, a pele vai absorver com muito mais volume do que uma pele adulta, e muitas vezes essa penetração, essa permeabilidade vai dar alguma reação alérgica ali na criança, que não é o que a gente espera, que a gente quer. E é algo que a gente precisa, sim, os pais precisam orientar, e às vezes as mães oferecem, né, porque a criança quer ser inclusa, as amiguinhas têm, e aí acaba que ela compra, porque a criança, ela não tem dinheiro, então quem compra realmente são os pais. Então, orientar ali no grupo de mães, né, vamos sim, se puder, uma festinha, restringir alguns momentos especiais da vida, que aí a gente também não proíbe, mas orienta que não é o mais adequado para aquela faixa etária. Muito bem, e daí quando a doutora Lívia pontua quem compra são os pais, a gente precisa nos atentar, porque sabe que se você vai nessas lojas, né, que são lojas imensas, que tem produtos para brinquedos, né, coisas para criança, e aí a gente vê aquelas embalagens coloridas, né,
fragrâncias gostosinhas, assim, que arremete a criança. Daí, a criança nem tá com a gente. Aí a gente fala, ai, vou levar isso aqui, ai, que lindinho, ai, que delícia, ai, que gostoso, ai, que isso, ai, que tudo, né? E às vezes aquilo tá satisfazendo você, mas você transfere para a sua criança sem perceber o risco que você está colocando a sua criança. A gente vai na empolgação, né? E a questão do marketing, doutora Lívia, ele influencia muito nesse momento, né? As embalagens começaram a ficarem mais coloridas, parecendo brinquedos, então isso foi uma grande atração para as crianças, e os aromas também de frutinha. Sim. Então, que criança que não vai querer uma cabeceira ali, né, de cama cheia de cores, com vários produtinhos para ela conseguir, né, utilizar, com cheiros agradáveis para a criança. Então, esse marketing voltado para as colorações influenciou com certeza muito as crianças também quererem utilizar esses produtos. Colorações e sabores, né? Sim. Porque tem uns gloss que tem gostinho de tutti-frutti, gostinho de morango. E aí, nós pais, o que vem na cabeça? Tipo assim, sem o conhecimento, você fala assim, mas tem gostinho de morango, então não vai fazer mal, vou levar. Né? E aí, quando você vê, aí você já incentivou uma criança bem pequenininha a utilizar isso, que você acha que tá levando um produto que não vai fazer mal, e daqui a pouco você vê a criança, ela tá sendo influenciada, porque daí ela começa a ver vídeos, o algoritmo vai trazendo, e o negócio vai aumentando, e quando você vê, a criança tá querendo utilizar maquiagem mesmo, de verdade, né, produtos de skincare, e aí acende um alerta. Agora, Érica, o que acontece com nós? Pais, adultos, né? Porque a criança, a doutora Lívia apontou muito bem, a gente precisa frisar isso. A criança não tem dinheiro e também às vezes nem sabe ir lá comprar na loja. Quem leva isso para dentro de casa somos nós. E nós somos impactados pelo marketing e às vezes a gente não consegue resistir, né? Sim, exatamente, né? Então, eu acho que assim, a criança ali, ela é fruto dessa sociedade. É isso, né? Não tem como negar, é isso. E desses pais, né? Então, quando está aparecendo em grande intensidade um determinado comportamento na criança, a gente precisa realmente entender, né, de onde ele vem. Então, às vezes na clínica, né, no consultório, a gente pergunta para os pais, né, mas você usa maquiagem, né, você é ligado à beleza, aí eles falam, não muito, eu não gosto dessas coisas. Então. Mas, isso aí, entre os exemplos que você trouxe, né, mas todas as vezes que essa mãe, esse pai vai na farmácia, compra um shampoozinho de frutinha e de uva. Então, assim, aí lava o cabelo da criança. E aí, quando a criança né, ela tá lá com o cabelo que acabou de ser, né, usado o produto que a mãe comprou, o pai comprou. E aí esses familiares também, eles reforçam, eles valorizam. Né? Nossa, que cabelo cheiroso, que cabelo bonito, que cheirinho de uva. O que eles estão ensinando para essa criança? É que aquilo lá, né? Aquilo lá é bom, topíssimo. Né? Então que eles precisam do shampoozinho de uva, que eles precisam do blush, do rímel, né? Porque esses comportamentos, né, se enfeitar, passar o rímel, o blush, eles são valorizados por esses pais. Isso. Então, por mais que essa mãe não seja de usar muita maquiagem, por mais que, né, que ela não seja tão ligada à estética, a gente sabe, né, que as crianças, elas são valorizadas quando elas estão vestidas com uma roupinha X, quando elas passam o batonzinho, quando elas passam o perfume. Então isso vai, né, mostrando para a criança que ela é bonita se ela utilizar. Exatamente, olha esses cosméticos. Que pecado, né? É algo assim, e às vezes a gente faz isso, gente, sem julgamento aqui, porque eu também fiz, né? Eu tenho uma filha e é natural, a gente faz no inconsciente, porque aí vem aquela questão da cultura, né, da cultura que você estava dizendo, nós temos essa cultura, a mulher, né, ela utiliza maquiagem, e aí a criança vai ver e ela vai querer, é assim. Agora, a gente precisa se atentar na questão das maquiagens. Tem maquiagem específica para criança?
Sim ou não, doutora? Algumas indústrias já estão fazendo algumas maquiagens, alguns gloss voltado para a faixa pediátrica. Sim. Mas precisa ter o selo de Olha certificação. aí, então exatamente. É importante ver a embalagem, ver se tem esse selo, porque aí sim vai ser apropriado. Mas não são maquiagens base, são coisas mais básicas para acabar que atende, né, aquela vontade da criança. E justamente o que a Érica falou, às vezes a mãe passa um perfuminho, né? E acha que não vai dar nada. E as fragrâncias, sim, podem ser um componente ali que vão dar alergia, se não passados adequadamente. Eu já vi mães passando em todo o corpo. É bem pouquinho, e ver também se tem essa certificação para a faixa etária da criança. Né? Porque tem uns perfuminhos com cheirinho de bebê que são uma delícia, né? E a gente pega a criança assim, pega o pequenininho, enche de perfuminho de bebê, né? Cheirinho bom, cheirinho de criança, cheirinho de... Você vê, né? A gente tá falando de criança, mas tem para bebê também, os cheirinhos de bebê, aqueles produtinhos que você passa no bebê, a gente imagina o bebê, acabou de nascer ali, né? Tem alguns meses de vida e a gente já vai lá e já tá com perfuminho, achando que não tá fazendo nada demais, tá com um cheirinho gostoso. Bebê por si só já tem um cheirinho de bebê, né? Mas assim, falar é fácil, tá? Não estamos julgando aqui não, porque eu também fiz. Só que a gente precisa aprender, e é por isso que nós temos o programa, nós temos essa proposta, e a gente traz profissionais que são especializados, que estudaram, que têm ciência sobre o que estão falando. E é importante a gente aprender isso, porque, de repente, se eu não conseguir fazer, se eu não fiz com a minha filha, eu fiz errado com ela, de repente, com o aprendizado, pode ser que a minha filha faça correto com a minha neta. Né? Então a gente precisa trocar as informações e disseminar a informação boa e correta, né? Para mais pessoas que a gente puder. Agora, essa questão do bebê é importante a gente falar, né, doutora? Sim. Porque a sensibilidade da pele da criança já é muita, agora do bebê... A do bebê é extremamente fina, a pele extremamente delicada, sensível. O bebê já tem um cheirinho natural, né? Eu lembro dos meus filhos, adorava o cheirinho deles natural, quando eram bebês. Então, é importante uma hidratação, uma higienização com um sabonete adequado, e somente isso. A partir de 6 meses, a gente sim começa a passar o protetor, mas evitar qualquer outro tipo de componente químico ali naquela pele que realmente está em desenvolvimento e extremamente delicada. Muito bem. Agora, para as crianças, existe assim, vamos lá, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, tem uma rotina de algum cuidado específico que precisa ter na pele? Existe algum produto? As meninas estão querendo fazer skincare, mas o que é o skincare, gente? O que é o skincare, doutora? Na verdade, todo mundo fala, né? Palavra bonita, chique, tá viralizado, vou fazer o skincare. Daí você vai lá, passa 15 produtos no rosto, você não sabe para que serve. Às vezes você coloca um e ativa uma coisa, desativa a outra, faz uma bagunça. Se nós adultos já temos um pouquinho de dificuldade, você imagina uma criança vendo os vídeos, olhando um monte de creme da mãe, aí mais os cremezinhos que a mãe comprou para a criança, e ela vai fazer uma rotina de skincare. Meu Deus do céu. Então, o skincare é o cuidado da pele. E o cuidado da pele na faixa etária pediátrica para as crianças é simplesmente uma boa higienização, hidratação e, a partir de 6 meses, protetor solar. A gente fala que isso é o básico, só que é um básico que é o necessário, somente isso já vai fazer com que a pele da criança esteja protegida e com uma barreira íntegra, que é o que a gente espera que as crianças tenham. Muito bem. Vamos lá, nossa psicóloga. Filtros da rede social incentiva a utilização de maquiagem para as crianças, porque a gente sabe que a criança, ela é um serzinho que ela imagina e cria, né, um cenário na cabecinha. Então, vamos lá, tem o filtro, eu quero ficar igual o filtro, então vou pegar o batom da mamãe, vou pegar o pó, vou pegar o blush, vou pegar esse brilho aqui, vou passar e tal. As redes sociais, o poder de influência para as nossas crianças, apesar de que criança, a gente sabe que a gente deveria deixar de lado, né, esse negócio de rede social. Daí tem também essa questão aí que não pode mais ter Instagram e tal.
A criança não pode ter, mas a mãe e o pai têm. E de repente o que acontece? A mãe e o pai dão o celular para a criança olhar e vai na rede da mãe e fica lá rolando feed, né? Então a gente tem que se atentar com isso também, porque influencia muito, né? Muito, muito. Como você disse, né, eu acho que essa questão das redes, elas deveriam ser, né, mais vistas aí, principalmente por esses pais, né, eu tenho alguns poucos clientes que os pais, eles conseguem, né, segurar, Sim. né, de dar celular, de acessar as redes sociais, né, ali até a faixa dos 10, 11 anos, o que não é muito comum, mas eu vejo que seria necessário, né, para o desenvolvimento aí dessa criança, desse adolescente, né, então a primeira coisa eu acho que seria isso, né, se pudéssemos limitar, né, o máximo essa infância do acesso em excesso da tecnologia, ótimo. Seria o melhor. Mas a gente sabe, né, que nem sempre é possível, né? Os pais muitas vezes estão trabalhando em home office, estão, né, fazendo alguma coisa em casa, e aí acaba que a maneira mais fácil, né, de manter aquela criança, né, mais quietinha, é entregar a rede social, é entregar o celular, né, o TikTok, o Instagram. Então, assim, então, a partir do momento que essa criança tem acesso a essas redes, elas, é o que você diz também, né? Elas vão imaginar que aquilo ali é a verdade palpável, absoluta. Né? E que pode trazer para eles aquilo, né? Isso. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que ela vê que aquilo ali é considerado bonito, interessante, ela vai querer imitar aquilo. Exato. E se ela não tem uma supervisão adequada, já era. Então, se ela não, né, se esse papai, se essa mamãe não ficar realmente em cima do que tá rolando ali naquele feed, então, né, fica difícil para aquela própria criança ela não reproduzir aquilo que tá ali na rede social, né? Então, assim, seria muito necessário que esses pais, de alguma forma, conseguissem supervisionar também os conteúdos. E a partir do momento que esses pais estão identificando, né, estão vendo que essa criança está sendo muito influenciada por essas redes sociais, aí é que vem a questão do quê? Da psicoeducação. Isso. Né? De explicar a realidade daquilo ali, como que funciona as redes sociais, o que é, né? Ah, mas Érica, a criança é muito pequena, ela não vai entender se a gente explicar o sistema da rede social, ou como que funcionam os algoritmos. A criança não vai entender. Gente, a criança entende. Entende. Ela entendeu que aquela maquiagem é legal, é bonita, e ela foi lá, pegou a maquiagem e passou. Como é que ela não vai entender se a gente explicar sobre a rede social? Então, é papel aí desses educadores, né, explicarem realmente as realidades, né, mostrar que aquilo ali é um filtro, que as pessoas não são daquele jeito, que as pessoas reais não são, né, que aquilo ali é uma fantasia, e que as pessoas que né, acabam fazendo aquilo ali, nem sempre elas sabem por que elas estão fazendo, né? Verdade. E aí, né, dá pra gente entrar em mais camadas, do tipo, explicar sobre essa questão da venda dos cosméticos, né, as indústrias que estão por detrás disso. Então, assim, você formando o seu filho com autocrítica, né, refletindo diante desses temas, ensinando o que é um filtro, o que é esse sistema das redes sociais, né, a gente garante que essa criança, ela cresça com um senso mais crítico. Maravilha. Né? E senso crítico é fundamental, né, para você, na hora de você escolher, né, aquilo que é bom para você ou não. Agora, doutora Lívia, o impacto, né, de repente a criança utiliza isso, tá, beleza, mas qual que é o impacto na pele dessa criança, né? Essa pele está se formando, amadurecendo, qual que é o impacto que vai trazer quando essa pele já estiver madura, né? Esse envelhecimento precoce que conectam com o uso de maquiagem,
também muito precoce, faz sentido? Então, até vou acrescentar o que a Erika disse, e que as crianças muitas vezes veem aquele filtro e se estimulam a tentar usar o skincare para chegar naquela perfeição que a gente nunca vai conseguir. Sim. Então, é um estímulo também da criança começar a querer fazer uma rotina diária da pele para alcançar aquele filtro. E aí chega na adolescência, né? Nem sempre a criança faz uma higienização adequada, retira toda aquela maquiagem, começa a ter mais espinhos do que o previsto, né? Então, a higienização é muito... Se caso um dia utilizar numa festa, precisa ser bem feita. Porque a rotina de higienizar bem feito vai fazer com que na adolescência, que é a época que vai ter os hormônios, vai ter a erupção de espinhas, vai fazer com que essa criança tenha muito mais do que ela foi projetada a ter, geneticamente a ter. Então, se caso utilizar maquiagem já, né, em algum evento, já explicar que ela precisa sim ter uma rotina de higienização. E aí para chegar com uma pele um pouco mais saudável, menos, né, que vai ter um envelhecimento, porque tudo que a gente obstrui vai sim ter alguma reação no futuro, uma acne, e aí uma fase adulta também a gente não vai ter essa consciência de higienização, se começa tão precoce, acaba sim que vai levar a um envelhecimento, sim, mais precoce. Tá? Nós precisamos cuidar, né? Precisamos cuidar das nossas crianças. E eu sei que é delicado, porque até pra gente é meio confuso, né? Você vai nessas lojas aí, é tanta coisa que você não sabe o que você leva. Tudo sempre muita novidade, né? E aí para as crianças também é tudo muito novo. Então a criança, eu acho que ela se sente da mesma forma que a gente se sente quando a gente entra numa loja com muitas opções de produtos. Você quer testar todos. E aí você imagina uma criança olhando para os produtos da mãe, né, e vai querer sim testar todos, e já tem o estímulo da internet, então a gente precisa cuidar, e principalmente cuidar onde nós deixamos, né, esses produtos, se a gente deixa esses produtos próximos das nossas crianças, porque elas podem pegar a qualquer momento, é igual quando a gente não toma cuidado em deixar produto de limpeza fora do alcance das crianças, maquiagem deveria ser igual, não é? Sim. Inclusive, pensando nisso, né, que você disse, então, se a gente vai em uma loja e ver aquele monte de produto, que adoro. Né, a doutora disse que, né, são coloridos, são cheirosos, né, gera essa curiosidade, gera esse estímulo, quero isso, quero aquilo. Então, assim, aí o meu questionamento será que não daria pra gente substituir, né, essa curiosidade que realmente faz parte desse processo de desenvolvimento por coisas mais adequadas, né, desejadas para a idade dessa criança, né? Então, pensando aí na fase de desenvolvimento, né, de 0 a 6 anos, será que essa criança precisa mesmo, né, brincar de maquiagem, né? A gente entende que é importante para uma criança simular, né? Imaginar. Então ela pode, né? Brincar ali com a roupa da mãe, né? Toda criança calça o sapato da mãe, brincar do de pai. panelinha, né? De mercadinho. Isso. Né? A gente vê, né? Que as crianças gostam disso, né? Mas será que precisa levar tão além a ponto de realmente adquirir esses produtos para essas crianças? Porque a doutora Lívia disse, né, no início, assim, quem compra são os pais. Então. Porque a criança não tem essa autonomia, essa independência de ir lá e comprar, né? Quem dá para a criança é o adulto, quem presenteia é o adulto. Então, será que esse adulto não pode ir atrás, né, de outras coisas para ofertar para essa criança, né? Então, voltando, de 0 a 6 anos, será que não é interessante, já que a criança está interessada em cheirinho, em se pintar, será que não é interessante, na verdade, adquirir materiais como massinha, lápis de cor, né? Até tinta. Cheiros de frutas, né? Para a criança começar a estimular a comer frutas, né? Isso, existem outras formas, né? De criar conexão com a criança e gerar interesse, né? Em outras áreas, que não seja especificamente a área dos cosméticos, né? Porque isso vai acontecer naturalmente. Isso. Quando, né? A doutora Lívia disse, assim, quando a gente está falando
ali na frente, ali, acima dos 12 anos, do adolescente, de fato, né, questão hormonal, né, vão aparecer a necessidade de cuidados com a pele. Sim. Então vai ter a hora certa. Tudo tem sua hora certa. Isso. Sim. E o que é interessante também, que você falou, Érica, é que às vezes não é nem a duração que a criança fica numa rede social, é o conteúdo que ela está consumindo. E a gente sabe que muitas crianças estão por trás das câmeras e nem sempre elas utilizam aquilo que ela está falando ali. Então, ela não, realmente, talvez ela não esteja utilizando aquele produto que ela está falando na frente de uma câmera para ser utilizada. Então, é algo bem fora, assim, não é tão real como a criança imagina, né? Então, é só mostrar que o conteúdo não é o real e também ver os conteúdos que essas crianças estão consumindo e delimitar, assim, a duração, ou nem mostrar a rede social por hora, né? Pois seria tão bom, seria né? melhor, sem falar que também estimula o consumismo, né? E essa criança, ela vai crescer com uma noção um pouco distorcida da economia, não é? Porque se é tão fácil, se eu quero, eu tenho, eu vou lá, eu utilizo, e aí eu cresço comprando, querendo. Não é difícil a gente encontrar pessoas que tenham um armário cheinho de coisas, de cosméticos, de cremes, de perfumes, de batons, de tudo, e que nem usa. Quando você vê, tá vencendo lá, né? Porque isso é o consumismo, e a gente pode estimular isso nas nossas crianças com uma simples brincadeira de maquiagem, e filmar essa criança, e mostrar, e achar lindo, achar bonito. Entendeu? Eu sei que porque é gostoso você ver a criança tá lá contente, a mãe, né, curte e tal, é legal, mas a gente precisa olhar para outros fatores que estão ao redor dessa ação, né, e o consumismo é um deles, né? E às vezes gastam dinheiro que não é necessário, né? Eu sei que alguns pacientes chegam com um monte de produto, com os filhos também. Qual que eu devo utilizar? Nenhum deles, né? Pode fazer uma doação desses produtos, dá pra tia, né? Então, às vezes, gastam dinheiro desnecessário, às vezes utilizam uma coisa que não foi orientado por um profissional dermatologista e acaba tendo reações cutâneas, vermelhidão, coceira, irritações, que a gente não quer que a criança tenha. Muito bem, doutora. E dermatologista, né? A partir de que idade que a gente deve levar a criança no dermatologista? Ótima pergunta. Assim, a primeira consulta da minha criança no dermato. Por quê? Para quê e a partir de quando? Então, a criança, a primeira consulta deve ser ainda no primeiro ano. Porque a gente vai orientar como se deve dar um banho, quantos banhos, qual a quantidade de sabonete. Nossa! Qual que é o hidratante ideal, como se deve higienizar na hora da troca da fralda. Olha então, quando eu tenho pacientes gestantes, eu já falo, quando ganhar um bebê, quando tiver, né, já numa fase confortável, né, pós-gestação, a gente precisa ver seu filho e fazer toda uma orientação. Algumas doenças iniciam nesse primeiro ano de vida e a gente consegue postergar a partir dos cuidados que esse bebê deve ter. Então, é importante a primeira consulta ser no primeiro ano, para que a gente consiga orientar a mãe, né? Apesar de ser médico, eu precisei de orientações também, a gente não sabe tudo, né? Então, o bebê precisa ter uma pele com barreira íntegra, não pode utilizar perfumes, tem que hidratar, banhos precisam ser rápidos, não lotar de sabonete, né? Então, uma orientação no primeiro ano seria o ideal. Muito bem. E aí, depois disso, a frequência? Uma vez por ano é importante. As crianças estarem passando, aí chega numa fase que vai ter, né, as espinhas, aí a gente faz um acompanhamento mais frequente. Muito bem. Agora, a doutora apontou algo aqui bem interessante para quem é mãe, sabe, né? É tão gostoso dar banho, beber, cheiro de espuma, fazer espuminha, brincar na banheira, né, com sabonete. Então, e olha só que ponto interessante, sabonete não deixa de ser um cosmético, né? E acaba tirando uma hidratação que o bebê precisa ter ali naquele momento. Então, a gente fala um sabonete, um óleo, né, que vai limpar e não vai desidratar. A partir do momento que tem fezes ali, cocô na fralda, sempre tentar lavar ao invés de passar lencinho, né?
Então tem toda essa orientação, não deixar a fralda muito cheia de xixi, para não ter uma dermatite de contato pelo xixi. Então são orientações que muitas vezes a gente precisa sim dar aquela a famosa frase, o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Então a gente precisa sim orientar no primeiro ano de vida e usar os sabonetes especiais para a pele do bebê, hidratação, falar tudo, né, que acontece nesse primeiro ano de vida aí. É importante, assim, porque são orientações que às vezes a gente acha assim, já sei tudo, né, já tô aqui treinadíssima, né, principalmente quando vem o segundo filho, né, mas não, né, é tudo muito diferente, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, teve primeiro filho, beleza, conseguiu, ótimo. Segundo, nem sempre vai ser, quer dizer, nunca vai ser igual, né? Então é importante a consulta, a orientação de médicos, de profissionais que têm a ciência, que têm o estudo, né? E que pode nos orientar. E quando a gente fala de cosméticos, é interessante, igual nós falamos aqui agora, o sabonete também é considerado, né, um cosmético, então precisa cuidar com tudo isso. Cosmético não é só a questão da maquiagem que a gente está falando aqui, né? Então é tudo que envolve esses cuidados aí de pele, de cabelo, enfim. E que de repente a gente tem um monte, né? E a criança vai lá e se vê assim num paraíso e vamos brincar de salão de beleza, né? E aí dá problema e a gente precisa cuidar. Os problemas que podem ter da questão do impacto psicológico disso, Érica, porque a gente precisa se orientar também nessa questão psicológica, né? Porque isso pode trazer um impacto lá na frente. O que pode acontecer? O porquê disso? Com certeza, né? Esse tema geral que a gente está conversando, né? Eu acho que tem muito a ver com aquele termo que apareceu agora no século XX, né? Sobre a adultização da infância, né? Que são exatamente isso, né? Essas expectativas de que a criança se comporte como um adulto, né? Que tenha não só as características, né, mas comportamentos que na verdade seriam, né, desenvolvidos só na vida adulta, ou na adolescência, vida adulta, né? Então, assim, a partir do momento que você acelera o processo de desenvolvimento dessa criança, a gente pode ter uma série de consequências negativas, né, incluindo essa questão da ansiedade. Olha aí. Né? Então, as crianças, você vê que chega no consultório, crianças cada vez mais ansiosas com o que o outro vai achar dela, né? Com o que o coleguinha vai pensar dela, se ela não for com a roupa X, com a maquiagem X, né? Se não levar a necessaire. Mãe, se eu não levar a necessaire hoje para a escola, as minhas amigas não vão querer brincar comigo. Isso. Olha isso. Né? Então, assim, são várias camadas, né? Então, assim, para além da ansiedade, por exemplo, né? A gente acaba ensinando para essas crianças a elas terem uma visão distorcida delas mesmas, né? A gente não está contribuindo com o real autoconhecimento, né? Então, assim, chegam, né, crianças, pré-adolescentes, né, principalmente, né, que eu acho que é o momento que os pais começam a ver assim, tem alguma coisa aqui acontecendo. Eu brinco com os clientezinhos e com os pais que a fase do ensino fundamental é terrível. É sério. Terrível. É a descoberta. Porque isso. É na hora que a coisa está ficando complicada. É porque começa a descobrir tudo, né? Então, e quer ficar dentro de um grupo, ter vários amigos, a né? sensação do pertencimento ali. Exatamente. Né? Um grupo. Exatamente, né? Então, isso envolve, né, esse processo de inclusão e exclusão nos grupos, né? A gente está falando no geral das meninas, porque, né, o tema é maquiagem, né? Mas, né, os meninos também, no sentido de, a depender, se o menino já não demonstra interesse em fazer o cabelo igual o jogador de futebol, né, agora que a gente está na Copa. Isso mesmo. Então aí o amigo não vai conversar, não vai, né, ficar junto, não vai fazer o trabalho junto. Então, assim,
isso impacta significativamente, né? Assim, na autoestima, na baixa, né? A criança começa a ter baixa autoestima e baixa autoconfiança também. Então, isso, acho que assim, é o que mais vem aparecendo no consultório nesses últimos tempos. A gente precisa cuidar porque o que vocês, profissionais de saúde mental, sempre trazem no programa é que o que somos, né, quando somos adultos, é reflexo daquilo que nós vivemos quando criança, sim, né? sim. Então, a gente precisa se atentar como é que está a vidinha aí das nossas crianças, né? E nós falamos aqui das meninas, mas sim, os meninos também têm essa tendência aí, né? Porque, Com certeza. Doutora, como é que a doutora vê? Eles querem começar a ter músculo muito cedo, aí, né? ó. E nem sempre o corpo fisiologicamente vai ter aquele músculo que ele quer. Tem que chegar numa fase adulta que assim vai estar com os hormônios estabelecidos e sim vai começar a criar músculo. Então a gente vê muitos querendo fazer uma academia muito pesada. A gente indica assim a academia, né? Mas vai devagar, é um processo, você precisa estar ali constante, não vai ficar musculoso do noite pro dia, né? Então, os meninos, sim, estão sofrendo bastante, principalmente essa parte estética, para ser aceito, né? Para conseguir jogar melhor um jogo, né? Um esporte. Então, precisa ficar muito atento também, porque os meninos ficam em depressão, ansiedade, e às vezes não conseguem expressar o que eles estão sentindo. Verdade. Chegam casos de meninos, inclusive, muito preocupados com a alimentação. Olha só. Então, assim, Érica, será que eu já devia fazer uma dieta? Olha isso, gente. Né? Alimentação, estaturas, quanto que vai chegar, ficar alto, né? Quer querer ser rápido. Sim. Olha aí. Então, assim, de fato, são muitas camadas, né? E que acaba que a gente entende que na correria de um pai e de uma mãe, são detalhes que às vezes passam despercebidos. Mas realmente, né, para essa criança chegar no nível de estar obcecada por algo, né, voltado para essa área dos cosméticos, por exemplo, coisas estão acontecendo há muito tempo. Chega na adolescência, querer usar tudo, querer ter aquela pele perfeita que ela viu num filtro, né? Acaba distorcendo a imagem que ela nunca vai alcançar, aquele filtro que é irreal, né? E aí causa muita depressão nas adolescentes. Sim. Né? E aí começa, né? Eu acabei comentando sobre o ensino fundamental, né? Mas se a gente for pensar na adolescência, então aí, assim, vai chegando ainda mais casos de ansiedade, depressão, os transtornos alimentares, né? Em alguns casos, a gente vai percebendo que há a questão também de um transtorno de personalidade, né? A questão da bulimia, anorexia. Então, assim, vários aí, né, transtornos que eu acho que também são frutos desse meio, né? Exato, é uma reação, né, da ação, né? É uma reação, e isso vai crescendo com essa criança, né? E aí chega em uma fase que, sim, vai acender o alerta que a gente não conseguiu ver lá atrás, porque a gente acha que tá tudo bem, que é legal, que é bonitinho, que é cheirosinho, que é gostoso, que é legal ver a menina se arrumando, o menino lá todo com o cabelinho ajeitadinho e tal, e querendo se vestir como um homenzinho. Gente, é gostoso sim, claro que são os nossos filhos, né? Só que a gente precisa pisar no freio, porque a gente pode estar comprometendo a outra fase da vida dessa criança, que vai ser a pré-adolescência, que depois também compromete a fase da adolescência, que compromete a fase adulta e que tornam adultos, de repente, com situações que vão precisar buscar uma terapia para tentar entender o que aconteceu lá atrás, que começou lá na infância. E aí a gente está falando de algo tão natural, que são maquiagens, né, que são produtos de beleza, que são maravilhosos, que a gente adora usar, mas que
usados por crianças podem comprometer, sim, toda a vida do indivíduo, né? É impressionante. E a gente vê que antigamente, né, não falo na minha época, que a gente queria fazer uma maquiagem, a gente tinha que ver uma revista, né? Ah, é mesmo. Pegar um salão, esperar um programa passar. Hoje em dia tá tão fácil você saber se maquiar, sim, né? Então, eu entendo os pais, né? Porque é difícil esse controle. Antigamente era muito mais difícil a gente conseguir um tipo de informação, como que eu quero um penteado, como que eu quero fazer maquiagem. Sim. Hoje em dia eu ligo, né, o celular e eu vejo. Então, o acesso está muito mais fácil e os pais, sim, acredito que estão tendo essa dificuldade pelo que a gente está vendo, né? É as crianças evoluindo. O que, inclusive, aumenta a baixa tolerância à frustração. É. Se antigamente eu precisava esperar para olhar na revista para fazer a maquiagem. E às vezes do salão, né? Você não comprava. Sim. Agora é tudo tão rápido, então aí a gente já entraria em outro tema. Né? É verdade. Você vê, né? Antes, olhar na revista para fazer e para comprar maquiagem, né? Eu me lembro que tinha as revistinhas que ainda tem, né? Mas antes, para você ter acesso a um produto, você tinha que comprar lá, você comprava. Eu passei por isso, comprava, esperava lá chegar, eu acho que uns 10 dias, para depois você utilizar. Analisa a paciência que a gente tinha que ter para ter aquele produto que estava na moda, de repente, né? Que não tinha acesso à loja, então comprava na revistinha. Então a gente tinha muita paciência, a gente esperava demais. Hoje não. Você atravessa a rua, você compra. Ou então você pede pela internet e no instantinho chega no portão da sua casa. E aí, né, acabou a paciência que tínhamos antes, né? Ninguém tem mais paciência. Intolerância pra nada. Intolerância total. Muito bem. Que bate-papo gostoso aqui com a doutora Lívia, também com a nossa psicóloga Érica, trazendo pra gente o que a gente pode fazer para orientar, né, as famílias, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, referente a esse negócio aí da internet que está incentivando ao uso precoce de produtos, né, de skincare, de produtos cosméticos que não são apropriados para essa faixa etária. Agora 8h55, olha só, já passou muito rápido. Passou rápido demais. Vamos lá conversar com o pessoal que está em casa, vamos ver o que o pessoal tem, se tem dúvida, se tem alguma experiência que passou referente ao nosso assunto de hoje. Pode colocar na tela, produção, por favor, a primeira pergunta. Rafael Nunes, do Bonfim, como diferenciar a fase normal de curiosidade por maquiagem de um problema maior de imagem corporal? É delicado, como é que faz, Érica? Eu acho que tudo passa pela... A análise do comportamento nomeia como função. A função desse comportamento e a quantidade que ele acontece, né? Então, assim... então, ela pergunta, né? Como diferenciar uma fase normal de curiosidade... né, para um problema. Isso. Então, se isso está em excesso, se a criança quer ver isso em excesso, quer consumir esse excesso, pede para comprar. Uma insistência em querer aquele produto. Porque curiosidade é uma pergunta, o que é isso? Né? Para que serve? Agora, querer comprar e utilizar, acho que já começa a ficar mais então, profundo. acho que é mais ou menos nessa, né, essa avaliação, né? Então, uma coisa é perguntar, ter uma curiosidade. Isso. Passou, né? A intensidade e a frequência, né? Intensidade e frequência. Que essa criança, esse indivíduo, ele busca por esse produto, né? E o que ele também... qual que é a reação dele diante de uma negação, né? Porque se de repente, você falou não, a criança entende, tudo bem, outro dia a mamãe compra, agora não. A criança entendeu, virou as costas, foi brincar? Beleza. Agora, se não... Aí precisa ter um olhar mais aguçado. Eu acho que é analisar exatamente, né? A consequência desse não, a consequência de colocar um limite, né? Exato. Então, acho que uma forma de facilitar para os pais, para quem está nos assistindo, é sempre se perguntar o porquê daquilo. De onde veio essa ideia, né? Tentar ver da onde veio essa curiosidade, esse excesso de querer usar, né? Então, fazendo toda essa análise, os pais vão conseguir identificar o quanto é uma curiosidade comum,
e o quanto é algo que já está numa distorção de imagem, né? Já está em excesso. E que precisa, sim, de uma orientação psicológica, gente, com certeza. 8h57, vamos lá, mais uma na tela, por favor, produção, pode colocar pra gente, por favor, vamos ver quem que tá conosco. A Helena Duarte da Vila Teixeira, minha sobrinha passou creme para acne sem ter espinha, só porque viu uma influenciadora. Produto para acne pode prejudicar uma pele saudável? Olha isso, né? Então, assim, eu não vou ter espinha, mas pode ser, eu não tenho espinha agora, mas pode ser que eu tenha, então eu vou passar, né, doutora? Não existe essa prevenção a ter espinha. Assim, uma higiene adequada vai fazer que a gente tenha, às vezes, evolua com uma espinha um pouco mais leve, né? Mas isso vai fazer com que a gente precise avaliar a evolução daquele adolescente. E os tratamentos para espinha, muitas vezes, são à base de ácidos. Então, sim, vai comprometer, vai ficar vermelho, vai descamar, vai irritar. Então, não é para ficar utilizando sem orientações, né? Então, sim, causa um dano na pele. É bem coisa assim, ideia de menina, né? Você veja, ó, minha sobrinha passou creme para acne sem ter espinha. Então, ela deve estar numa fase de desenvolvimento. E aí ela já acha que vai ter espinha, e nenhuma menina quer ter espinha, gente, pode ter certeza disso, né? Nenhuma menina fala assim, não, espinha não e tal. E aí já vou passar para prevenir, isso não existe. Não, a gente precisa sim começar o tratamento precoce, quando começam as acnes, e fazer um acompanhamento frequente, que a gente vai tratando, e tem tratamentos excelentes hoje em dia, que vai fazer com que ela não fique com marcas. Então precisa assim, iniciou a espinha, já faz uma consulta com o dermatologista, que aí a gente consegue tratar da melhor maneira possível. Muito bem, vamos lá. 1 minutinho para as 9, pode colocar mais uma produção, vamos ver quem está conosco, a gente agradece, viu? Você que está em casa, participando com a gente, conversando conosco, Isabela Costa do Centro. Crianças que seguem muitas influencers de maquiagem ficam mais ansiosas? Como é que identifica que isso virou uma obsessão? Mais uma vez a frequência, né? Exatamente, a gente acabou já respondendo, né? Mas ficam mais ansiosas? Com certeza, né? Porque daí vira um ciclo entre, eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer igual a influenciadora, porque só assim as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me achar bonita, as pessoas... E aí, se eu não ganho aquele creme, né, ou a maquiagem. A maquiagem igual da influenciadora, entende como... o excesso de estímulo no cérebro dessa criança. É um ciclo vicioso, né? Eu assisto, eu quero, eu compro, eu testo, aí eu assisto outro, eu quero outro, e assim vai, né? E aí acaba que a criança insiste tanto, que aí acaba ganhando, né? Então, chora, insiste, acaba vencendo aí a paciência dos pais, que é o que a gente muitas vezes vê. Então, precisa, sim, ter um controle, né? Ter uma orientação, uma explicação bem direitinho que a criança vai entender. Só para complementar, e eu, às vezes, quando vou fazer orientação de pais, eu gosto de usar uma sigla, que é para eles lembrarem, que é pós. Como se fosse de pós-graduação. Pós. O que significa pós? Vamos lá. Gente, foca na pós, vocês têm pós. Pós quer dizer o quê? O P é de participação. Então, participa da vida desse filho, conversa, interage, fica junto, brinca. Porque com participação, as redes sociais perdem o poder. Olha aí. Perde essa intensidade, essa presença. E criança puxa você pra brincar. Puxa, né? Exatamente. Se você quer, você brinca, né? Ele brinca. Então não vai ficar na tela, né? O né, é de orientação. Olha. Então, psicoeducação, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo, que ele fala que conhecimento é poder. Super. Então, quanto mais conhecimento você dá para essa criança, no sentido de como que as redes sociais funcionam, né? Ela falou, né? A minha sobrinha, né? Acho que viu uma influenciadora. Isso. Quanto mais você explica para essa criança como funcionam as redes sociais, o que é ser um influenciador, isso que a doutora Lívia falou, né, antes. Que às vezes mostra que usa, né? Mas nem usa. Né? A realidade não é passando, essa. Só usou aquela hora ali, né? Quantas vezes, né, a gente já viu nas redes sociais a pessoa fazendo uma propaganda para um determinado celular,
Aí faça uma próxima história, ela tá com outro. Exato, né? Não utiliza. Isso, então quanto mais você orienta, então, né, o O de orientação, quanto mais você orienta essa criança, mais conhecimento ela tem, mais senso crítico ela vai ter, né? Isso vai ajudar lá na frente, inclusive. E o S, de quê? Segmento? Sabedoria? Não! Segura essa criança! Vai lá! Olha só! Na verdade, é de supervisão. Olha aí, muito bem! Supervisão. Parabéns, gente! Então, muito supervisão. bom. Supervisione o que essa criança está brincando, vendo, assistindo. Não é que ela não possa assistir, né, um desenho, algo apropriado para a idade, né? Mas supervisione. Olhe, né, para o que ela está fazendo. Então, é só usar a pós. Gente, olha aí, tá vendo? Aprendemos como usar a pós aqui, né? Pós de paz. Pós de paz para orientar as nossas crianças. Agora 9h03, mais uma pergunta, produção, a gente direciona agora para a doutora Lívia e daí a gente já vai para as considerações finais, pode ser? Então vamos lá, o Roberto Almeida do Taquaral. Existe diferença entre maquiagens infantis e adultas baratas? Peraí. Existe diferença real entre maquiagens infantis e adultas baratas em termos de composição química? Ah, entendi. Qual é o maior risco? Olha... Então, para criança precisa ter uma certificação, que é para maquiagem infantil pediátrica. Em relação, tem sim algumas maquiagens mais acessíveis, né, que tem esse selo. Precisa sim olhar o rótulo, ler o que está escrito ali e... Se caso for utilizado adulto, né, sim vai ter um risco. Eu acho que era essa a pergunta. Eu acho que agora, essas maquiagens infantis que a doutora diz que tem que ter uma certificação, vale a pena a gente lembrar as mães e os pais, essas que a gente encontra nessas lojas de variedades, essas de brincar. Não tem certificação nenhuma, será? E é para brincar. Né? Então... Vamos cuidar mais um pouquinho, né? Vamos cuidar mais um pouquinho, né? Espera um pouquinho, né? Porque numa festa, num casamento que vai ir. Porque se a gente entregar para a criança uma necessaire, pode ter certeza que ela vai se divertir muito, né? Mas essa diversão pode trazer consequências no futuro e a gente pode mudar o foco da diversão e trazer outro tipo, né, de diversão, de curiosidade, de entretenimento para essa nossa criança, tá bom? É isso, gente. Agora 9h05, a produção avisando que a gente já precisa entregar, então eu quero agradecer demais a participação das nossas convidadas. Érica, começando por você, obrigada pela sua participação. Deixa uma dica aí para os nossos pais. Já deixou uma super dica, aliás, né, que é pós-pais, usar pós-pais aí, mas em relação aos cosméticos, a gente precisa se atentar mesmo, né, e aprender a dizer não para as nossas crianças pode ser um bom momento nessa pegada de cosmético aí, porque a gente vai também testar a capacidade de frustração da nossa criança, né, então, mais uma vez, obrigada, deixa uma dica aí para o pessoal de casa. Eu acho que a maior dica é assim, né, caso, né, os pais, né, os educadores tenham dúvidas de como fazer, como lidar com essa criança, como despertar nela outros interesses, tem dúvida nesses assuntos, eu acho que é isso, né? Se puder procurar um profissional adequado, né? Chega às vezes na clínica, algumas pessoas meio que com preconceitos, assim, com relação a psicólogo, né? Como se psicólogo fosse só para quando se tem um problema, quando se tem uma doença, quando se tem, né, depressão, ansiedade, algo, né? Como se fosse algo grave. Mas muitas vezes os psicólogos trabalham com orientação parental, né? Então, assim, acho que a dica aí para esse pai, para essa mãe ou para qualquer outro cuidador, né, educador que esteja nos assistindo, surgiu dúvida, não tem problema. Vamos conversar. Né? Vamos conversar, né? A gente está aqui disponível, né, para poder auxiliar, para poder passar aí um pouquinho do nosso conhecimento, né? Então, assim...
acho que é procurar ajuda, É né? Não isso. ter vergonha, não ficar preocupado com essa questão de julgamento. Sim. Ai, mas eu já sou mãe, eu já tenho não sei quantos filhos, né? Não, né? A gente sabe como que é a rotina e o dia a dia de uma família, de uma mãe, né? Mães solos, etc, Sim. né? Então, assim, às vezes não dá tempo de pegar essas nuances que um profissional, né, Exato. especializado vai conseguir dar esse suporte. Muito Então, obrigada. acho que a dica seria essa. Muito obrigada por nos Imagina. orientar, viu? Eu que Obrigada pela sua agradeço participação pelo convite, também. foi ótimo. Foi Maravilhosa. E hoje completou o nosso time, claro, a doutora Lívia, porque a gente está falando de skincare na infância e a gente tem que falar também, claro, não pode passar batido a questão da pele, né? A dermatologista que nos orientou aqui, falando sobre os impactos na pele dessa criança, passando aí para pré-adolescência, depois adolescência, a fase adulta e o envelhecimento que pode ser também precoce a partir do início desse skincare, dessa maquiagem lá na infância. Doutora, obrigada pela sua presença. Obrigada, muito honrada de estar aqui com vocês. E o que eu tenho de mensagem final é que cada idade tem sua beleza, a beleza da criança é tão genuína, não tem necessidade ainda não, nem nunca terá, de ficar usando cosméticos, maquiagem. Cada idade vai ter a sua indicação. Então tenha um pouco mais de paciência, que tudo vai evoluir com o tempo certo e vai ser o natural da vida, né? A gente tem que ir conforme a vida nos guia, e a criança, ela tem uma pele que não necessita de cosméticos. Muito bem, obrigada, doutora, obrigada, nossa psicóloga. A gente agradece você aí de casa também, que participou conosco. Quero lembrar que hoje ao meio-dia temos Câmara Notícia, com Gabriel Castro, claro que vai falar da Copa, claro que vai falar da vitória do Brasil. Nós temos o Câmara na Copa, que é dentro do Câmara Notícia, que atualiza as informações, tá? E também daqui a pouquinho a Iria tá chegando aí atualizando as informações do Legislativo e também aqui de Campinas, São Paulo, Brasil e mundo. E a gente segue com a nossa programação da TV Câmara Campinas, sempre preparada com muita responsabilidade, com muito carinho, especialmente para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, tá? Então um grande abraço, fique bem, se cuide e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.